A quem já me segue deve ter notado que a minha plataforma preferida para a criação de aplicativos web é o Bubble. E o pessoal está me pedindo muito para fazer um tutorial um pouquinho mais introdutório do Bubble, porque ela é uma plataforma muito poderosa e ela às vezes pode parecer um pouquinho intimidante no começo. Então o pessoal está com dúvida na interface geral do Bubble, como fazer para criar um aplicativo ali a partir do zero. Então esse é um tutorial um pouquinho mais denso, um pouquinho mais comprido, mas que sem dúvida nenhuma vai valer bastante a pena para você ver se você quiser começar a criar seus aplicativos web. Vamos lá? O primeiro passo para você entender por que o Bubble é tão poderoso é entender a diferença dele para o WordPress ou para o Wix, por exemplo. Você com certeza ou já fez ou conhece alguém que já tenha feito um site usando ou WordPress ou Wix. 1/3 aproximadamente dos sites hoje na internet são criados no WordPress. E para entender a diferença básica entre eles, você precisa entender a diferença entre front-end e back-end, que são termos muito comuns na boca dos programadores. O que isso significa? Front-end é aquela página que você vê, é o que você vê ali na ponta, é o visual, é o design, é o layout criado já. E o back-end é tudo que acontece por trás dos bastidores. Ou seja, o que acontece quando você clica num botão no site? O que acontece quando você ativa um formulário? Ou seja, quais são as interações que o usuário pode ter com o teu site? Então, por exemplo, se você for no meu site aqui, semcodar.com.br, isso é um site 100% criado em WordPress. Então tem ali um cabeçalho, uma animação aqui, como vocês devem ter notado, né, no Sem Precisar Programar. Aqui um menu, onde se você clicar ele vai para o blog, para o meu YouTube, contato, newsletter. Aqui um formulário de inscrição para você receber nossos e-mails com as novidades. Então o máximo de interação que um site te permite fazer, permite ao usuário fazer, geralmente é mais ligado à navegação, talvez inscrição numa lista de e-mail marketing, esse tipo de coisa. Não tem muito mais que você consiga fazer com essas plataformas. É claro que no WordPress, se você for lá, instalar dezenas de plugins, você consegue ir transformando num aplicativo, mas não é muito o nosso objetivo aqui no Sem Codar. Nosso objetivo aqui é mostrar as melhores e mais práticas e mais simples soluções. O próprio Wix, hoje muita gente está criando site no Wix, e ele é muito bacana quando você precisa de um site. Olha só, aqui são os templates do Wix, tá? Ou seja, é o que o Wix apresenta como modelos de site. Pode notar que as categorias são sempre assim, para loja virtual, portfólio de fotógrafo, para o teu restaurante, eventos, portfólio currículo, blog, ou seja, é aquele tipo de site que não precisa ter muita interação. Você basicamente mostra o teu trabalho, mostra a tua empresa, mostra a tua página, faz um blog, né? Então mostra os teus artigos, é muita coisa do mostrar, não precisa voltar muita coisa do usuário. Agora, quando você cria um aplicativo web, é muito diferente. Porque aí o potencial de interação que o teu usuário pode ter contigo é muito maior. Aqui, por exemplo, isso aqui a gente criou há uns 5, 6 vídeos atrás, a gente criou um clone do Twitter, né? Então a gente fez uma simulação aqui do mesmo layout do Twitter, né? Com a possibilidade, por exemplo, de você, vamos dizer, quero criar um novo tweet aqui. Testando um novo tweet para o vídeo tutorial do Bubble. Nome do usuário, Renato, tweet. Testando um novo tweet para o vídeo tutorial do Bubble. Então ele já aparece, eu consigo favoritar aqui, por exemplo, o tweet. Então, isso aqui é o mínimo do mínimo que um aplicativo web te oferece fazer, né? Você tem muito mais facilidade não só em ver coisas que estão no banco de dados, mas em interagir com o banco de dados. Então eu inseri um novo tweet aqui no banco de dados desse aplicativo e estou mexendo nesse banco de dados toda vez que eu clico aqui no favoritar, por exemplo. 8 favoritadas, 9, 10 favoritadas e por aí vai. Agora eu vou dar alguns exemplos do que é possível construir utilizando o Bubble. Então, por exemplo, se você está buscando construir algum tipo de marketplace, não confunda o marketing de mercado com e-commerce, não é isso. Marketplace são
plataformas onde compradores encontram vendedores. E não somente compradores ou vendedores de produtos, como o Mercado Livre ou a LX, por exemplo. Mas o Airbnb, que é o quê? É onde proprietários de imóveis colocam lá os imóveis que eles têm à disposição para locação e quem está buscando alugar encontra esses imóveis. Então, todo tipo de plataforma onde um tipo de usuário, no caso o comprador, encontra outro tipo de usuário, que é o vendedor, de algum produto, de algum serviço, são marketplaces. E tudo isso é muito tranquilo de construir com o Bubble. Portais de empregos, como Cato, Indeed, InfoJobs. Basicamente é o seguinte, usuários que querem colocar vagas de emprego à disposição fazem o cadastro das vagas. Eu tenho disponível um emprego X, conhecimentos tal, local, empresa tal, descrição da vaga. E aí o outro tipo de usuário, que é quem está buscando emprego, colocou o currículo dele à disposição, vai encontrar esses empregos. Redes sociais. Então, por exemplo, você consegue construir algo muito similar a um Facebook, a um LinkedIn, a um Twitter. Por quê? Porque, novamente, você coloca lá para que o usuário possa fazer o seu cadastro, o seu login, e ele coloca postagens, as postagens vão aparecer numa timeline e os outros usuários vão conseguir ver essa timeline. Galerias de imagens, como Pinterest, Instagram. Aplicativos de comunicação, como o WhatsApp Web ou o Slack, por exemplo, que, novamente, os usuários se cadastram, eles colocam mensagens, criam conversas com outros usuários, criam grupos, e tudo isso vai para um banco de dados ali que você pode criar uma interface para que essa conversa seja vista. Aplicativos de programa de fidelidade. Então, por exemplo, você vai na barbearia, no cabeleireiro, e a cada 10 cortes eles te dão um de graça. Eles geralmente, até hoje, ainda fazem aqueles papeizinhos, aqueles cartõezinhos em que eles vão carimbando, né? E aí ao ganhar, ao fazer 10 cortes de cabelo, você ganha um de graça. E para achar esses cartõezinhos, né? Ninguém nunca acha, todo mundo sempre pede. Então você pode criar programas de fidelidade para ter ali no caixa da barbearia, por exemplo, em que ele acessa o sistema, encontra o usuário ali pelo e-mail e acredita um pontinho a mais toda vez que o usuário for lá cortar o cabelo. E aí quando ele quiser usar os 10 cortes dele para receber essa de bônus, basta ir lá e abater os 10 pontos. Ferramentas de vendas como Salesforce, Zoho, Pipedrive, todo tipo de CRM, tudo isso você também consegue criar muito tranquilamente com Bubble, porque os usuários vão ver os clientes ali dispostos, por exemplo, com os dados dos clientes, o telefone, o e-mail dos clientes, em que etapa da negociação aquele cliente está. Inclusive, um dos aplicativos que eu criei era um CRM específico para a indústria onde eu trabalhava, porque era um nicho muito específico, eram bens de valor muito alto, não tinha nenhuma ferramenta de CRM muito bem adaptada ao nosso negócio. Então eu criei um CRM próprio para nós, que até hoje os vendedores utilizam e adoram, porque tem uma série de ferramentas específica para aquela indústria. Sistemas para restaurantes, por exemplo. Então, sabe quando você está num restaurante e o garçom não anota no papel, ele tem um tablet dele, e aí ele pode ter um sistema ali no tablet dele, onde ele lança a mesa, lança o pedido, lança quais itens vão naquele pedido. Isso pode ser enviado direto para a cozinha, direto para o caixa. E aí na hora de você pagar, o caixa vai ter ali uma visualização de todos os pedidos realizados por aquela mesa. Soma-se o valor ali e ele dá baixa no sistema dele de pagamento. Você pode criar sistemas de agendamento. Então, vamos dizer novamente o caso da barbearia. Você pode criar um sistema de agendamento para a barbearia em que ele integra automaticamente com a Google Agenda do teu cliente, por exemplo. E aí a barbearia vai lá, cria um novo evento, às 14 horas, horário agendado com um barbeiro tal. E isso já vai automaticamente para a Google Agenda, que é muito bacana, porque dependendo de como que eu, por exemplo, uso minha Google Agenda, eu recebo notificação por e-mail e por push notification no celular. Então você tem uma integração muito mais próxima com o teu usuário, né? E o que eu considero ser a cereja do bolo aqui no Bubble. O Bubble disponibiliza
uma tecnologia chamada API. Imagine que a API é como se fosse uma linguagem de comunicação de programa para programa, ou seja, é a linguagem que programas conversam entre si. Parece complicado, mas não é. Então, por exemplo, praticamente todos os serviços web que você utiliza hoje possuem APIs disponíveis. E você consegue criar aplicativos aqui no Bubble que conversa com esses serviços. Então, por exemplo, a Google Agenda aqui que eu comentei, você pode criar uma integração com a Google Agenda do usuário. IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles têm uma API. Então você consegue criar um aplicativo que puxa dados demográficos, dados de censo de cada estado, de cada cidade. YouTube tem APIs. Então você consegue criar, por exemplo, um gerenciador de canais de YouTube ou puxar dados de vídeos, fazer buscas por vídeos e playlists. Google Tradutor, você consegue enviar uma frase em italiano e pedir para o Google devolver ela em português já traduzido, por exemplo. Gmail, caso você precisa sempre solicitar a permissão do cliente, né? Então você faz lá uma integração com o Gmail, aí vai aparecer para o usuário, você autoriza que o aplicativo web tal, acesse o seu Gmail, e aí você consegue puxar os e-mails do teu cliente para conseguir, por exemplo, integrar com aquela ferramenta de venda que eu comentei agora há pouco. Spotify, você consegue fazer buscas no Spotify, gerenciar uma playlist do usuário, então você consegue criar aplicativos de música. GIFs animados com GIF, via CEP, então você consegue, por exemplo, enviar um CEP para esse serviço do via CEP aqui, e ele te devolve um endereço completo. Isso é muito bacana para ajudar o usuário a preencher um formulário, né? Digita o endereço, aí às vezes só dele colocar o CEP, ele põe lá buscar e já traz todo o endereço dele. Minecraft, então você consegue ver, por exemplo, o status dos servidores de Minecraft, estão online ou offline. MailChimp, ou basicamente qualquer ferramenta de automação de e-mail marketing, possui também APIs. Então, seja o ActiveCampaign, SendGrid, SendBlue, resultados digitais, a LeadLovers, todos eles possuem APIs. Então você consegue sempre trocar informação com esses serviços que o usuário utiliza. Então você consegue, no teu aplicativo, por exemplo, criar um sistema para que use a ferramenta do cliente para enviar e-mails por ele. Novamente, isso tudo cai muito bem na ferramenta de vendas. Clima-tempo, você consegue buscar, ou serviços de tempo. O Simpla, que é um buscador de eventos, você consegue, com o endereço do teu usuário, localizar os eventos próximos a ele que estão ocorrendo e cadastrados aqui no Simpla. A NASA tem uma API muito bacana, você manda dados e coordenadas e eles te devolvem imagens do espaço naquelas coordenadas. O Uber possui APIs, então você consegue, por exemplo, solicitar para o Uber, manda para eles um ponto de origem e um ponto de destino. E o Uber vai te retornar com as rotas, se tem carro perto ou não e preço estimado. Então você consegue criar um estimador de preço de transporte, né? E por aí vai. Tudo isso você consegue tranquilamente criar com o Bubble. Agora, com tanta coisa que você consegue criar, a primeira dúvida que deve surgir na tua cabeça é a seguinte: tá, mas eu preciso ser um usuário avançado, preciso saber programar, preciso saber HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Node, React? Basicamente a resposta para tudo isso é não. Você não precisa saber absolutamente nenhuma linguagem de programação para utilizar o Bubble. E esse é talvez o principal motivo pelo qual eu gosto tanto dessa ferramenta. Eu sempre digo o seguinte: basicamente, se você consegue usar o Excel, você já tem o nível de competência necessária para utilizar o Bubble. Porque o Bubble nada mais é do que uma série de instruções e ações que vão acontecer quando o usuário interagir com o teu aplicativo. Por exemplo, aqui é a interface do nosso aplicativo do Twitter que eu estava mostrando agora há pouco, tá? Deixa eu ir um pouquinho para o lado aqui. Então, basicamente, o que é o aplicativo? Aqui é uma série de elementos que eu posicionei. Então, posicionei o logotipo aqui em cima, um textinho aqui do cabeçalho. E aqui é um grupo onde eu vou mostrar todos os tweets que estão inseridos no banco de dados. Aqui vai o nome do usuário, de quem criou o tweet. Aqui vai a mensagem do tweet.
a imagem, caso ele tenha enviado alguma imagem, e aqui aquele botãozinho do comentário, do retweet, do favorito, com número de favoritadas. Então assim, e tudo isso aqui é arrastar e soltar, tá? Então se eu pego esse elemento, por exemplo, do página inicial, eu quero trazer ele para o lado, eu só clico e arrasto. Devolver ele no lugar. E aí vamos mostrar, por exemplo, como que eu fiz quando você favorita. Você lembra ali, né, que você favorita uma imagem aqui? Deixa eu atualizar. Uma imagem não, desculpa, um tweet. A gente tem esse tweet 3 minutos atrás. Aí eu clico aqui no coraçãozinho e ele aumenta para 11 o número de favoritadas. E 12, e 13, e 14, e 15, e por aí vai. Como que isso acontece? Basicamente é o seguinte, quando o botão do coraçãozinho é clicado, ele faz uma alteração no tweet. Qual é a alteração? Os favoritos dele vão sofrer uma alteração, ou seja, é o número atual de favoritadas. Vamos dizer, ele está com 16 favoritadas, né? E aí ele vai pegar o número atual de favoritadas e somar 1. Ou seja, está com 16, então agora vai ficar 16 mais 1. E virou 17. Então você percebe como eu só enviei aqui instruções em uma linguagem comum, sem nenhuma linguagem de programação, para dizer ao Bubble o que ele tem que fazer quando o usuário clica nesse coraçãozinho? E aí a segunda dúvida, tá, mas então preciso saber inglês, já que é uma série de instruções em inglês, certo? Não necessariamente. Porque se você usar essa extensão do Google Tradutor aqui, ele consegue traduzir todo o editor do Bubble para você. O Bubble muito provavelmente está no processo de traduzir o editor. Provavelmente, quando você vê esse vídeo, talvez já tenha o Bubble em português. Sei que eu estou pedindo bastante para eles. Mas até lá, você simplesmente usa o Google Translate aqui e aí você vê que o design já virou desenhar, workflow virou fluxo de trabalho, data virou dados, style virou estilo, settings virou configurações e por aí vai. Então aqui, mesmo não sabendo inglês, você consegue ter uma plataforma totalmente aqui em português. Claro que não é uma tradução do Bubble, é uma tradução um pouquinho mais literal do Google, né? Mas ainda assim, resolve 90% dos problemas de tradução aqui. Ou seja, o nível de conhecimento que você precisa ter para usar o Bubble realmente não é nada demais. Você definitivamente não precisa ser um usuário avançado. Agora eu vou apresentar um pouco a interface do Bubble assim que você começa com um novo aplicativo. Porque, como eu falei, é uma ferramenta muito poderosa, então ela tem muitos elementos, muita coisa ali, parece um pouco mais complexa do que realmente é. Essa aqui é a capa da nossa central de testes, onde a gente cria todos os aplicativos que vão lá para o nosso blog, que eu ensino a fazer. Vamos criar uma página nova aqui. Nova página. Então essa é a interface primária, a tela de design do Bubble. Basicamente o que você tem aqui é o seguinte. Desse lado esquerdo, você tem todas as abas do teu editor. Então nós estamos aqui na aba de design. Vamos explicar um pouquinho ela, depois eu passo para as próximas. A aba de design é o seguinte. Aqui você tem todos os elementos que você pode inserir na parte visual do teu site ou do teu aplicativo, no caso aqui, né, que a gente vai construir. Então, por exemplo, quero inserir um texto aqui no meu app. Vou colocar um textinho. Seja bem-vindo. Vou colocar um botão. E vou colocar um ícone aqui, por exemplo. Então você percebe que a interface ela é totalmente drag and drop, né? Ou seja, arrastar e soltar. Você vai pegando todos os elementos que você precisa no teu aplicativo e você vai posicionando aqui no front-end, na capa. Vamos dar um preview aqui, que é só para ver como é que ficou até agora. Você vai sempre visualizando como é que está o teu aplicativo, né? Então a gente tem ali o texto, um botão, né? Que ele não tem ação nenhuma aqui. E um ícone na tela. Ok.
E assim você vai inserindo todos os elementos. Então, texto, botão, ícone, links, imagens, formatos, alertas, vídeos, códigos HTML para personalizar um pouquinho mais, se for dentro do teu conhecimento, embora eu raramente use. Você pode inserir mapas, enfim, diversos elementos aqui, inclusive de formulários, né? Então você pode colocar aqueles campos input de formulário para pedir dados para o usuário para ele se cadastrar, por exemplo. Então aqui estão todos os elementos que você pode ir inserindo na parte visual do teu aplicativo. Essa parte central é exatamente a parte visual, é onde você vai arrastando os elementos. E essa parte à direita são as propriedades de cada elemento. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui o ícone. E ele já abre as propriedades do ícone. Nome, ícone bandeira, aqui, por exemplo. Muda o nome para ficar mais fácil identificar. Escolha qual ícone exatamente é para ele representar. Eu quero o ícone desse martelinho aqui, seja lá por quê. Faça o ícone girar. Aí você pode, ele já começa a girar. Isso aqui geralmente você usa quando você quer criar aqueles ícones de carregamento, né? Sabe quando está carregando e fica girando assim? Claro que esse martelo girando não faz sentido nenhum. Start ou editar workflow significa o quê? Que você quer configurar uma ação para quando a pessoa clica nesse ícone. Daqui a pouquinho a gente vai falar das ações, tá? Aqui você tem estilos prontos, então você pode criar estilos já prontos de cores para ficar mais padronizadinho o teu aplicativo. Tooltip Text, ou seja, aquele texto de diquinha. Isso aqui que abriu, ó, é um Tooltip Text, esse C-Reference aqui. Então, por exemplo, esse é um martelo. Eu jogo lá no aplicativo, vamos dar um preview. E aí quando eu boto o mouse em cima, ele aparece aqui essa tooltip, né? É uma dica, esse é um martelo. Para facilitar para que o teu usuário saiba melhor o que está acontecendo exatamente no teu aplicativo, né? Esse elemento é visível? Não ou sim? Faça esse elemento de largura fixa. Isso é para quando você vai começar a mexer com responsividade. Que é o que? É a forma como o teu aplicativo responde quando você está com uma tela menor, uma tela intermediária, uma tela maior. Sabe quando você vê um site no celular e ele se adapta totalmente? O Bubble te permite fazer isso, né? Aqui a largura, aqui a altura, aqui o posicionamento do teu ícone em tela. Enfim, todas as propriedades do teu elemento estão nessa caixinha da direita aqui. Aqui você pode colocar formatações condicionais. Então, por exemplo, quando esse ícone sofrer um hover, hover é o termo quando você passa o mouse em cima, né? Isso é um hover. Eu quero que mude a cor dele para um vermelho. Então, criamos uma condicional. Vamos dar um preview novo aqui, ó. É isso aí, tá vendo? Eu coloco o mouse em cima dele aqui, ó. Aí ele muda a cor para vermelho. E aqui em cima nós temos um cabeçalho. Se você clicar aqui nesse Bzinho, ele volta para a página de meus aplicativos. Aqui você consegue ver todas as páginas que tem no teu aplicativo. Aqui no caso estamos na nova página que nós estamos criando agora, né? Aqui são todos os elementos que tem na tua página. Nós temos 4 elementos, né? A página em si, o textinho, o ícone e o botão. Aqui em editar, você pode desfazer ou refazer, cortar, copiar, colar, selecionar todos os elementos, enfim, aquelas propriedades de edição. Aqui em help ou ajuda, já tem os videozinhos do Bubble ali. Para cada dúvida que você tiver, eles têm geralmente um vídeo curtinho explicando exatamente o que é. Então, por exemplo, um vídeo apresentando a interface, que é o que eu estou fazendo agora. Construindo as suas primeiras ações do Bubble, entendendo configurações de responsividade, usar formatação condicional. Tudo isso aqui praticamente a gente já falou um pouquinho, né? E tem manuais, tem recurso de comunidade, fórum, então o Bubble tem bastante coisa para te ajudar a entender ele um pouquinho melhor. Esse Saved aqui em cima quer dizer que está salvo o nosso aplicativo. O Bubble tem algo muito bacana que é a possibilidade de você salvar automaticamente. Então, por exemplo, eu vou arrastar esse ícone aqui, ó,
você vai ver que o saved lá em cima ele muda para salvando e salvo. Ou seja, você não precisa ficar dando arquivo salvar, arquivo salvar. Tudo que você faz no Bubble, ele salva automaticamente. Então, se cai energia na tua casa, teu computador morre, quando voltar vai estar exatamente como estava quando você estava mexendo nele, né? Essa caixinha de presente aqui é um roadmap do Bubble, que é o que? Eles informam ali todas as atualizações que o Bubble está sofrendo. Implantamos um novo recurso que agora você pode também alterar a cor desses elementos tal. E eles mostram no que eles estão trabalhando para melhorar a plataforma para o futuro. E o Bubble é muito ativo nisso, ele está sempre melhorando. De alguns anos para cá, desde que eu uso, assim, ele já melhorou significativamente. Griding Borders, aqui é para as bordas, aqui o layout para você conseguir mexer um pouquinho melhor, são as configurações, né? Mostrar linhas horizontais ou não, mostrar as bordas dos elementos, modo raio-x para você ver se tem algum elemento em cima do outro, enfim, várias propriedadezinhas aqui dessa interface, né? Arrange é mexer na posição do teu elemento. Então, por exemplo, eu tenho o meu martelo aqui, ó. Aí eu venho centralizar horizontalmente, centralizar verticalmente, né? Ele vai dispondo corretamente de acordo com a tela. Aqui é desfazer e refazer. Aqui é para procurar algum elemento específico, que às vezes você começa a criar um aplicativo mais complexo e se perde um pouco, né? Então você procura por aqui. Development é desenvolvimento. Então, aqui é onde você pode colocar, por exemplo, ó, Deploy current version to live, ou seja, transformar essa versão minha de desenvolvimento na versão live, que é o que? É o aplicativo realmente pronto, né? Até bacana, porque quando você está com o teu aplicativo no ar, os teus usuários estão lá mexendo na parte live. Só que você pode vir aqui fazer várias modificações que ficam na versão desenvolvimento. Não fica para cada vez que você mexe o martelinho aqui muda para os teus usuários. Não, isso aqui está na versão de desenvolvimento. Aí quando você dá o deploy para live, aí sim ele vai para o ao vivo, né? E aqui o preview que eu cliquei anteriormente, que é para você visualizar como é que o aplicativo ficou. Então essa é a interface geral, é a cara do Bubble quando você começa o teu aplicativo. Ou seja, você nota que é mais a parte visual, né? Agora vamos para a segunda aba aqui, que é o Workflow, que são as ações. Então aqui, ó, clique aqui para adicionar um evento. Vou dando um zoom aqui para quem está vendo esse tutorial no celular conseguir ver com mais facilidade, tá? Então clique aqui para adicionar um evento. Então toda ação é composta do quê? De um gatilho e de uma ação. Gatilho é o que precisa acontecer para isso aqui rolar. Por exemplo, quando a página for carregada, eu quero que alguma coisa aconteça aqui. Vamos dar um exemplo prático, tá? Quero fazer o seguinte. Quando eu clicar nesse botão aqui, ó, vamos dar o nome para ele de botão azul, tá? E esse ícone aqui, ícone martelo. Vamos lá. Quando um elemento for clicado, qual elemento? O botão azul. Quando o botão azul for clicado, eu quero que... Olha o tanto de coisa que pode acontecer. Você pode cadastrar um usuário, você pode ir para outra página, você pode incluir e tirar coisas do banco de dados. Daqui a pouco a gente vai falar do banco de dados. Pode disparar um e-mail, pode efetuar um pagamento analítico. O que a gente vai querer aqui no caso é que, vamos esconder o ícone martelo. Então, quando eu clicar no botão azul, eu quero que o ícone martelo suma. Vou dar um preview aqui, ele atualiza, né? Cliquei no botão, o ícone sumiu. Então, assim você vai montando todas as ações, todos os fluxos que você quer que ocorra no teu aplicativo. Desde coisas completamente simples e somente visuais, como é, por exemplo, esconder o ícone aqui, a coisas muito mais complexas, né? Como, por exemplo, como eu comentei aqui, efetuar um pagamento. Então, se você está construindo um marketplace, por exemplo, ou um portal de empregos, você pode configurar pagamentos recorrentes, pagamentos pontuais, tudo isso. E aí você pode colocar mais de uma ação. Por exemplo, eu quero que, após esconder o ícone martelo, eu quero que a tela também role para
o elemento onde estava o ícone aqui, por exemplo, que é um pouquinho mais para baixo, né? Aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar esse martelo mais para baixo aqui, vocês vão entender. Então, cliquei. Foi, deu um segundo, escondeu. Então, com isso, você vai fazer uma série de ações muito útil, por exemplo, para, vamos dizer, quando você efetua o cadastro de um novo usuário no teu aplicativo. Primeiro, insira esse novo usuário no meu banco de dados. Segundo, envie um e-mail para ele, dando as instruções iniciais de como usar o meu aplicativo. Terceira ação, envie um e-mail para mim, para o administrador, para o criador do aplicativo, né, para saber que tem mais um usuário agora utilizando a plataforma. E assim você vai construindo o teu fluxo de ações do app. Agora vamos para a terceira aba, que é a de dados. Então aqui em dados você pode colocar tudo que você... Aí vai da tua criatividade, né? Mas quais são os dados que você precisa no teu aplicativo? Aqui tem alguns já criados, porque essa aqui, como eu comentei, é a nossa central de testes, né? Mas, por exemplo, aqui em usuário. Usuário é um tipo de dado específico, que aí eu configurei alguns campos para ele aqui, como, por exemplo, foto do usuário, que é um campo do tipo imagem, nome do usuário, que é um campo tipo texto, telefone do usuário, que é um campo tipo número. Então você consegue ir criando campos nos teus dados e com o tipo de elemento que é aquilo ali. Criar um novo campo aqui, por exemplo, eu quero dizer... Bota assim, ó, administrador. Ao criar um novo usuário, eu quero saber se ele é ou não um administrador, se ele vai ter permissões de administrador. Tipo de campo? Sim ou não. E aí criei mais um novo campo aqui. E aí como é que eu trabalho com isso? Eu vou lá nas ações, por exemplo, e coloco assim. Faz uma análise. Se esse usuário for um administrador, então pode mostrar para ele os dados de pagamento, por exemplo. Ou se a foto dele estiver em branco, mostra uma mensagenzinha ali lembrando para ele fazer o upload da foto do perfil dele para o perfil ficar mais completo. E assim você vai criando banco de dados de acordo com as suas necessidades. Então vamos dizer, por exemplo, que a gente vai fazer o cadastro de imóvel lá do... que a gente citou o exemplo do Airbnb. Né? Vamos criar um novo tipo de banco de dados aqui, que é o imóvel. Ele já vem aqui com o criador, né? Qual usuário criou esse imóvel e em qual data foi modificado, qual data foi criado. Ok, o imóvel agora precisa ter, por exemplo, também nome do imóvel, vai ser um texto. Precisa ter uma foto do imóvel, que vai ser uma imagem. E precisa ter um preço do imóvel, que vai ser um número. E assim eu preparei o meu banco de dados para receber cadastros de novos imóveis. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um aplicativo exemplo, aí eu mostro na prática o que é exatamente esse banco de dados. Como que a gente adiciona e tira dados do banco de dados e como que a gente visualiza esses dados. Vamos para a próxima aba aqui, que é estilos, tá? Em estilos, você pode criar estilos padronizados, estilos já prontos, para estilizar de forma mais fácil, mais rápida a tua página. Então, por exemplo, esse aqui é um botão de Danger Button, né? Ou seja, um botão de perigo, que é um tipo de botão que ele já tem as cores clássicas assim de botão que você, quando você vai usar, por exemplo, para deletar um certo componente, um certo item. Botão de informação, enfim, todos os estilos de elementos já prontos estão aqui. Plugins. O que são plugins? Plugins, o próprio Bubble tem alguns plugins para você adicionar no teu aplicativo e todos os usuários, centenas de milhares de usuários do Bubble também estão sempre criando plugins para ajudar você. Eu tenho, por exemplo, plugins já criados e disponíveis aqui no Bubble para você utilizar também. Então, temos plugins aqui, por exemplo, os ícones do Google, que é uma biblioteca de ícones diferenciada.
Temos um plugin aqui, ó, de gráficos, para você poder inserir gráficos no teu aplicativo. E aí você vai aqui no Marketplace, que eles chamam de plugins, né, ou a biblioteca de plugins. Vamos dizer que você queira fazer uma integração com o Spotify, que eu havia combinado ali, né, que eu havia citado. Então aqui nós vemos alguns plugins do Spotify para você poder inserir no teu aplicativo. Então aqui, ó, Spotify. O que é esse plugin aqui? Para você conseguir fazer um cadastro ou login do teu usuário via Spotify. Então sabe quando você às vezes consegue acessar um aplicativo e fazer o teu login pela conta do Google? Você pode fazer isso com o Spotify, por exemplo. Se ele já tem uma conta no Spotify, o teu usuário pode usar essa mesma conta para acessar o teu aplicativo. Busca no Spotify, então você consegue encontrar músicas e álbuns do Spotify aqui. Enfim, aqui tem uma infinidade de plugins, né? Essa aba de configurações, que é a engrenagemzinha, aqui são as configurações do teu aplicativo, né? Então aqui é o teu plano no Bubble, no caso esse aqui está no plano gratuito, pode ir para o plano pago. As configurações gerais, onde você pode configurar aquele íconezinho que aparece aqui no navegador, né? As cores principais daquela barra de carregando, por exemplo. Qual domínio que você vai usar no teu aplicativo. Então, você pode colocar lá, por exemplo, joaodasilva.com.br. Você pode botar o teu aplicativo direto nesse domínio. Linguagens. Então, aqui você consegue fazer um aplicativo multilínguas. Se o usuário for americano e ele está logando, por exemplo, com o navegador em inglês, ele pode ver todo o teu aplicativo em inglês. E aqui você pode configurar também para ele ver em português, para ele ver em espanhol, enfim, você pode criar um aplicativo totalmente multilínguas. Configurações de SEO, configurações de API, colaboração, enfim, todas as configurações aqui do app. E a última aba aqui são os logs. O que são logs? Aqui você consegue ver as estatísticas de utilização do teu aplicativo. Aqui é só o nosso aplicativo de teste, só eu que acesso, então no caso está tudo zerado assim. Mas você consegue ver em que medida que ele está sendo usado, em qual mês ele foi mais utilizado, logs do servidor, enfim, todas as informações aqui para você acompanhar o quanto as pessoas estão efetivamente utilizando o teu app. Então essa é a apresentação da interface geral aí do Bubble. Agora, para demonstrar tudo isso que eu expliquei, vamos criar um aplicativozinho bem simples aqui, por exemplo, de login e cadastro de usuários, tá? Então nessa página, vamos apagar os elementos que a gente colocou. O botão deixa aqui que a gente vai utilizar ele. Como que é geralmente quando você precisa fazer o cadastro numa plataforma? A plataforma te pede aqui, por exemplo, o teu nome. Então vamos lá, seu nome. O que mais que ele te pede? O seu e-mail. Ele te pede uma senha. E aí aqui no caso, o nome é um tipo de conteúdo texto, beleza? O e-mail é um tipo de conteúdo e-mail. E aí o input já fica programado ali sabendo que ele vai receber um e-mail, né? Senha é um tipo password. O que isso muda? Que aí ao invés de, quando o cara escreve a senha dele ali, ao invés de aparecer os caracteres, ele aparece aqueles asteriscozinhos, né? Então aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, por exemplo, né? Então ele aparece escondido. E aqui o botão é, vamos dizer, criar conta. Beleza. Ah, vamos colocar mais um aqui, que é uma fotinho de perfil, por exemplo. Aí eu vou usar o elemento aqui, que é o Picture Uploader, ou seja, para fazer um upload de imagem, tá? Clique para inserir uma foto de perfil. Beleza. Então tá, vamos lá para o nosso app. Aí, seu nome, seu e-mail, sua senha e clique para inserir uma foto de perfil. Beleza. Claro que agora ele está configurado para não fazer ação nenhuma, né? Então vamos configurar as ações do nosso botão.
que vai acontecer quando eu clicar em criar uma conta? Ao invés de clicar aqui em Workflow, eu posso clicar direto aqui, ó, começar Workflow. Estou com eu tô com um botão aqui selecionado, né? E aí eu clico aqui em começar Workflow, porque aí ele já vai direto para a tela e ele já entende que eu quero começar, qual que vai ser o gatilho quando esse botão for clicado, né? Ah, tava com aquela pausa que a gente configurou antes, né? Então tá, agora sim, ó, quando o botão azul for clicado, o que eu quero que aconteça? Clique aqui para adicionar uma ação. Então esse é o meu gatilho, clique do botão azul e agora eu vou configurar a ação. Eu quero sign the user up, ou seja, fazer um cadastro do usuário. Ok, vamos fazer o cadastro do usuário. Qual e-mail? O e-mail que está no input, seu e-mail. Input, só lembrando, é aquele campo de formulário, né? Então eu quero que o e-mail do usuário seja o valor que está naquele input. Qual vai ser a senha do usuário? É o que está naquele input, senha. O que mais que a gente colocou foi a foto, né? Qual vai ser a foto do usuário? Eu vou aqui, ó, inserir um dado dinâmico. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero que seja o valor daquele picture uploader, né? Lembra daquele elemento que a gente colocou, que era aquele uploadador de imagens. Então eu passei a seguinte instrução para o Bubble. Quando eu clicar no botão azul, cadastro o usuário com 3 propriedades. O e-mail vai ser o que está lá no campo e-mail, a senha vai ser o que está no campo senha, e a foto vai ser o que está lá no valor do picture uploader. Aí o nome, esquecemos do nome. O nome, 4 propriedades, hein? O nome vai ser o que está no input seu nome aqui, ó. Nome, input seu nome, value. Ou seja, o valor daquele campo. Beleza. Vamos lá, vamos atualizar e testar. Seu nome, Renato AC. Seu e-mail, renato@semcodar.com.br. Senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clique para inserir uma foto de perfil. Vamos pegar minha foto. Aí ele tá, a barrinha de progresso aqui já carrega, né? Mostra que ele está carregando a foto. Opa, apareceu, beleza. Tá vendo que fica uma borda, que esse tipo de coisa? Tudo isso é configurável, né? Quero criar conta. Beleza, está carregando. E agora, criou, não criou? Não sabemos, porque eu só instruí ele para fazer o cadastro, né? Não instruí ele para mostrar uma mensagem de ok, nada disso ainda. Vamos lá nos nossos dados, ver se ele criou. AppData, usuários. Opa! Apareceu aqui, ó. Apareceu um novo usuário já, tá vendo? Usuário, e-mail, renato@semcodar, a fotinho que a gente carregou ali, tá vendo, né? Nome do usuário, Renato As. E por aí vai. Então, foi criado o nosso usuário. Agora vamos dar um outro exemplo de ação aqui, por exemplo. Ó. Vamos dizer o seguinte. Vamos pegar e arrastar todos esses elementos aqui para baixo. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar um textinho aqui em cima. Seja bem-vindo. Vamos fazer o seguinte, esse texto só vai aparecer quando o usuário estiver logado, tá? Então vamos fazer assim. Aí a gente vai para aquela formatação condicional que eu expliquei um pouquinho, né? Se o usuário atual estiver logado, is logged in, então esse elemento pode ficar visível. Sim, check. Aí eu vou ali na aparência dele e coloco para ele não ficar visível no carregamento da página. Então a página vai abrir e ele estará invisível. Por que isso? Porque a gente faz assim, ó, seja bem-vindo, Renato, João, etc.
Mas eu posso usar aqui um dado dinâmico. Dado dinâmico é o oposto de um dado estático. Dado estático é quando eu insiro um texto que é padrão para em todas as instâncias, sempre vai ser o mesmo texto, por exemplo, né? Aí aqui eu vou inserir um dado dinâmico, que é o quê? É um dado que vai puxar de algum lugar de acordo com a hipótese, de acordo com esse usuário. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, o nome do atual usuário. Seja bem-vindo, current user's nome. Ou seja, ele vai buscar lá no banco de dados o nome do atual usuário. Vamos ver como é que ficou. Seja bem-vindo, Renato Assi. Ou seja, ele já entendeu que eu estou logado. Por quê? Porque quando o Bubble cria um cadastro de um usuário, ele já loga o usuário também, né? Então ele já veio com seja bem-vindo, Renato Assi. Ele já conseguiu trazer aqui um dado dinâmico. Seu e-mail é, novamente, inserir um dado dinâmico. Input seu e-mail não. Current user, ou seja, buscar algo do usuário atual que está logado. E-mail. Seja bem-vindo, Renato Assi. Seu e-mail é renato@semcodar.com.br. É isso aí, ele já conseguiu entender que eu estou logado e ele já pegou um dado dinâmico da minha conta de usuário e já trouxe aqui para você conseguir enxergar, por exemplo. Então assim, a gente criou uma basezinha aqui de um sistema de login e cadastro no nosso aplicativo, né? Isso aqui você vai usar para praticamente todos os aplicativos. Então, todo app assim que precisa que um usuário pode ter dados específicos, que ele precisa fazer algum tipo de login, você vai fazer algum fluxo muito parecido com esse. Agora a gente vai fazer um aplicativozinho de exemplo, como seria, por exemplo, se a gente fosse criar um Airbnb ou um marketplace de imóveis, para conseguir explorar um pouquinho mais os recursos do Bubble. Então vamos criar aqui uma nova página. Imóveis. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai criar um local onde o usuário vai fazer o cadastro de um imóvel. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar um input nome do imóvel, um outro input preço. Esse preço já não vai ser tipo texto, né? Vai ser uma moeda, currency, que é uma moeda, né? Qual a moeda? Aí eu coloco aqui o real. E uma foto do imóvel. Foto do imóvel, tá? E aí a gente coloca um botão que assim que é apertado, ele vai inserir esse novo imóvel no banco de dados. Inserir imóvel. Beleza. Então vamos lá, começar o workflow. Quando o botão inserir imóvel for clicado, o que vai acontecer? Eu vou aqui em dados, ou seja, vamos mexer com o banco de dados, certo? Vamos criar um novo item no banco de dados. Qual tipo de item vamos criar? Vamos criar um imóvel. Lembra que eu configurei na lição anterior aqui, né? Lá no banco de dados eu já configurei um pouquinho o imóvel. Então, um imóvel. Quais campos? Primeiro, eu quero o nome do imóvel, vai ser o quê? O que está lá naquele campinho input, nome do imóvel. Beleza. O preço do imóvel vai ser o que está no input, preço. E a foto do imóvel vai ser o que está lá naquele picture uploader, né? Ou uploadador de imagens. Pronto. Então, gatilho, quando eu clicar no botão inserir imóvel, ação, vou criar um novo imóvel com nome, preço e foto. Então só lembrando que os imóveis, nesse momento não temos nenhum cadastrado. Pode ver que essa tabela aqui está em branco, tá?
Então vamos criar o nosso primeiro imóvel. Mansão em Miami. Preço R$2.500.000. Foto do imóvel. Aqui. Beleza. Inserir imóvel. Vamos ver se ele foi. Opa, já apareceu esse dado novo aqui, né? Ó, mansão em Miami, 2.500. Beleza. E agora, como é que a gente vai visualizar o nosso cadastro de imóveis? Inserimos um imóvel novo no nosso banco de dados, correto? Como que a gente enxerga isso que não aqui no nosso editor? Aí vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho aqui o nosso aplicativo. E vamos botar esse elemento, você vai usar muito no Bubble. Repeating Group, ou grupo repetidor, né? Para que ele serve? Basicamente ele serve para você trazer dados do banco de dados aqui. Vou tirar esse grid aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor o que eu estou fazendo. Então esse grupo repetidor. Ó. Vamos botar 2 linhas nele. Ó. O que é esse grupo repetidor? Opa. Tudo que eu inseri na linha de cima aqui, ele vai se reproduzir várias vezes. Então, por exemplo, vamos puxar aqui o nome do imóvel, tá? Peraí, vamos botar só um textinho aqui só para vocês entenderem. Teste. Aqui, ó. Então, se eu coloco o teste aqui na primeira linha, ele já reproduz a mesma coisa na segunda. Aí vamos dizer o seguinte, ó, esse grupo repetidor, ele vai buscar os meus imóveis. Tá? Tipo de conteúdo, imóveis. Fonte dos dados. A gente vai aqui em Do a Search For, ou fazer uma busca por. Vou pedir para ele buscar lá no meu banco de dados de imóveis, todos os imóveis que eu tenho cadastrados. Quero mostrar a lista completa, tá? E aí quando eu faço isso, olha que bacana. Já aparece aqui, ó, já consigo colocar um daqueles conteúdos dinâmicos, ó. O que eu quero puxar? Eu quero puxar o imóvel da célula atual, nome. E aí logo embaixo já vou colocar o imóvel da célula atual, preço, por exemplo. Vamos ver como é que ficou. Opa, já temos aqui, ó, já puxou a mansão em Miami, 2.500.000, né? Tá horrível, feio pra caramba. Então vamos puxar ali uma imagem do imóvel já. Vou deixar um pouquinho mais bonitinho também, né? Pra não ficar tão feio assim. Aqui, o que é essa imagem aqui? Isso aqui é um elemento de imagem, né? Quero puxar uma imagem dinâmica. Qual imagem? O imóvel da célula atual, foto. Vamos lá. Opa, então ele já puxou a fotinho aqui, o nome do imóvel e o valor do imóvel. Pô, o valor do imóvel que tá feio, né? Porque ele traz só o número. Como é que a gente faz? Aí a gente faz assim, ó, formatado como o preço do imóvel, formatado como uma moeda. Bota o cifrãozinho aqui. Aí ele já traz o cifrão. Ah, a moeda eu esqueci de colocar o pontinho decimal, né? Ó. Não precisa dos decimais, o separador vai ser a vírgula. $2.500, é isso aí. Vamos cadastrar mais um aqui, ó. Casebre. R$100.000. Vamos puxar aqui o Casebre. Tá carregando, inserindo no banco de dados.
Aí já aparece mais um imóvel aqui. Por quê? Porque agora nós temos 2 imóveis aqui no nosso banco de dados. Vamos inserir mais um... vou até mostrar mais uma coisa bacana aqui. Tá vendo que eu insiro o imóvel e o sistema ele não me dá uma resposta. Eu não sei se deu certo ou não, né? Como que a gente pode fazer, por exemplo? Depois de criar um novo imóvel, eu quero que aconteça o seguinte. Eu quero que ele resete os inputs. Ou seja, eu quero que tudo que eu tiver escrito ali, ele limpe. Por quê? Porque geralmente o formulário faz isso, né? Quando você cadastra alguma coisa nova, ele limpa tudo. E eu vou criar algo que eu gosto muito também, ó, uma barra de alerta. Vamos botar um alerta verdinho aqui, ó. No topo. Tá ali, né? E a gente vai falar o seguinte, criou um novo imóvel, pode mostrar uma mensagem no alerta, mude a mensagem do alerta. Imóvel cadastrado com sucesso. Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos lá. Casa sinistra. Vamos cadastrar mais um. Por R$800 mil. Vamos puxar a fotinho dessa outra aqui. Isso aí. Inserir imóvel. Opa, vê que ele já limpou e já deu imóvel cadastrado com sucesso. Percebeu? Que bacana? E aí já apareceu essa nossa casa sinistra aqui no nosso grupo. Então, esse grupo está pegando lá no banco de dados todos os imóveis que eu tenho cadastrados e exibindo aqui. E assim começa a ficar pronto o corpo do nosso cadastro e listagem de imóveis que a gente usaria, por exemplo, para construir um marketplace que copiasse o Airbnb. Agora vamos criar um filtro de busca aqui no nosso grupo dos imóveis. Então vamos dizer, por exemplo, que eu queira mostrar aqui somente os imóveis que estejam acima de um determinado valor. Como que a gente faria isso? Vamos colocar aqui, por exemplo, um slider. Slider, essa barrinha aqui, você sem dúvida já conhece, aquela barrinha que você desliza para o lado, né? Seja para inserir, por exemplo, insira a tua idade, insira a quantidade, enfim. Vamos dizer, um valor aqui de 0 a 1 milhão. Step, ou seja, ele vai de quantos em quantos? De 1 em 1? Não, de 1 em 1 vai ficar muito ruim. Ele vai de 10 em 10 mil, por exemplo. Então temos aqui o nosso slider, né? Só que a gente não vê o valor que ele está, né? Para isso, lembra disso, o Bubble ele é poderoso e totalmente personalizável, né? Aí vamos criar um textinho aqui embaixo, ó. O que é esse textinho? Vamos pegar o valor do slider, né? Para a gente saber onde exatamente que está ali o valor. Pronto, ó. Slider input A, valor. Então ele está em 0, opa, que ele vai subindo, ó, de 10 em 10 mil, tá vendo? Até 1 milhão, que era o que a gente tinha configurado. Você vê que ele não tem impacto nenhum no nosso grupo aqui dos imóveis, né? Porque a gente não configurou isso ainda. Deixa eu só formatar esse número com o... para ficar mais bonitinho, né? Põe o cifrãozinho do dólar, que beleza. Agora ele vai aparecer assim, com um pontinho e tudo, né? Então tá, o que a gente quer fazer? Ó? Lembra quando a gente estava pedindo para esse grupo aqui mostrar os imóveis? A gente só fez uma busca por imóveis, correto? Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos adicionar uma nova constraint aqui, ou seja, uma nova restrição. Eu quero restringir
para que esse grupo encontre somente os imóveis que tenham um preço, vamos dizer, maior do que o valor ali do nosso slider. Vamos ver se funciona. Bom, nosso slider é 0, então todos os imóveis se enquadram. Vamos arrastando para cima, ó, ele vai pensando. Ó. Opa! Viu que eu cheguei em 100 mil e o nosso casebre já sumiu? Ó, 90 mil, o casebre voltou. Por quê? Porque era para ser somente maior. 100 mil não é maior, é igual, né, o valor do casebre. Então ele já sumiu. Vamos arrastar lá até o caso sinistro. Ó. Vamos dizer, eu quero imóveis maiores que 790 mil. A casa sinistra aparece. Mas eu quero imóveis maiores que 800 mil. Opa, só faltou a mansão. Então assim você consegue ir criando, novamente, né, usando esse exemplo aqui como se fosse de um... Lembra o Airbnb quando você acessa que você tem diversos filtros? E é assim que você vai filtrando os campos de dados que você tem no teu aplicativo. Aí você pode criar, por exemplo, um campo de texto. Eu quero somente imóveis que tenham texto casa. Você pode criar um campo local. Eu quero imóveis somente na região, no estado tal, na cidade tal, ou próximos da região tal. É dessa forma, mais ou menos com a mesma base, né? Você vai ali você adiciona restrições. Então, eu quero que o preço esteja maior do que tal, que o local esteja dentro de tal, e por aí vai. Agora eu vou dar um exemplo de como que a gente pode utilizar plugins e elementos um pouquinho mais avançados no Bubble. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês esse plugin aqui, Chart, ou seja, de gráficos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, por exemplo, vamos dizer que você está criando um aplicativo de finanças e você quer mostrar como que o patrimônio do teu cliente evoluiu com o tempo. Então vamos criar uma página nova aqui, ações, portfólio. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro popular os dados desse portfólio aqui, né? Vamos colocar aqui um input, perguntando o seguinte. Qual o valor do patrimônio, tipo moeda, e um segundo campo aqui com a data. E aqui vamos criar um botão. Inserir patrimônio. Vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. Vamos criar ação, tá? Então, toda vez que eu clicar em inserir patrimônio, eu vou criar um novo registro ali, em portfólio estoque. O valor vai ser o input que está ali no valor. E a data vai ser o que está no input data. Aí aquele esquema, né? Vamos resetar os inputs logo depois para ficar bonitinho, beleza? E aí aqui, vamos criar um gráfico para mostrar a evolução do patrimônio, né? Como a gente tinha falado. Um gráfico de linha, perfeito. Tipo de dado vai ser o nosso dado aqui, portfólio estoque, que a gente criou no banco de dados. E aí quais dados ele vai mostrar? Fazer uma busca por portfólio estoque. Qual que é o valor que ele vai mostrar? É o valor, label é a data. Vamos ver se essa loucura aqui funcionou. Então vamos dizer que no dia... ele está em formato mês primeiro, né? Tudo bem. Vamos dizer que em 1º de janeiro de 2019, o teu usuário tinha um patrimônio de 100 mil reais. Inserir patrimônio. Beleza.
Vamos dizer que em 1º de fevereiro de 2019, ele tinha 120 mil reais. Olha, ele começa a criar o nosso gráfico, tá vendo? Vamos dizer que em 1º de fevereiro ele tinha 150 mil. E em 1º de abril, 200 mil. E assim, o nosso gráfico vai se adaptando com os dados que a gente vai inserindo. Aqui, por exemplo, você pode... Ó, os dados que a gente inseriu, tá vendo aqui no nosso banco de dados. Ó. Abril, março, fevereiro, janeiro. E assim vamos. Maio. 300 mil. Então assim a gente consegue expor os nossos dados de uma forma bem bacana, que é com um gráfico. Isso ajuda muito você, caso você vá criar, por exemplo, um dashboard, um portal do teu usuário. Você consegue criar aqui 1000 formas de ele ver os dados dele de maneiras mais intuitivas e mais bonitas, né? Então esse é um exemplo de como que a gente pode utilizar esses plugins do Bubble para nos ajudar a formatar um aplicativo que tenha os elementos que a gente precisa. E agora vamos falar um pouquinho de APIs. Como a gente comentou, APIs são aquelas linguagens que a gente utiliza para o nosso aplicativo se comunicar com outro aplicativo. Para isso eu quero dar um exemplo aqui de um aplicativo que eu já criei, inclusive, que ele linka com o Facebook. Então eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, tá? O Facebook, para vocês entenderem, quando você quer fazer um anúncio no Facebook, vamos dizer que você queira fazer um anúncio para pessoas interessadas em mercado financeiro, por exemplo, né? E aí quando você vai lá no Facebook e bota interesse, mercado financeiro, o Facebook vai te dar 25 sugestões. Mas eu criei esse aplicativo que ele não limita a 25 sugestões. Ele traz infinitas sugestões. Agora, como que eu fiz isso? Utilizando uma API. Vou dar um exemplo de como é que funciona aqui, e aí vocês já vão entender. Vamos fazer um login, né, no nosso Face. Então vamos dar um exemplo como é que funciona. Vamos procurar, por exemplo, por finanças. Me traz aqui 12 interesses. Aí eu puxo aqui as sugestões relacionadas. Aí ele encontra mais 45 interesses do Facebook aqui relacionados com finanças, por exemplo. E isso serve para absolutamente tudo. Marketing, por exemplo, pesquisar interesses do Facebook relacionados a marketing. Então aqui ele encontrou, por exemplo, 254 interesses relacionados a marketing. Isso aqui, enfim, isso aqui ajuda muito quem trabalha com gestão de tráfego, com anúncio em redes sociais, mas isso aqui ajuda muito a gente a ter mais ideias, a ter mais inspiração na hora de gerar anúncios, né? Agora, de onde é que vem esses dados? Eu mando lá marketing para o Facebook, ele me devolve marketing viral, marketing digital, marketing multinível, influencer marketing. De onde é que vieram essas 254 relações aqui que ele fez com marketing? Da API. Por quê? Porque eu mandei um dado para o Facebook e interpretei o que ele me devolveu. Só para você entender os bastidores aqui do nosso aplicativo, né? O que a gente tem aqui, ó? Quando eu clico no botão pesquisar interesses, o que ele faz, ó? Ele faz 5 ações, tá? Então, primeiro, ele informa o botão que está carregando, aí o botão muda um pouquinho a cara, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui, só para entender, ó. O botão fica com essa cara aqui, ó, quando ele está pesquisando. Então, fica mais fácil para o usuário entender que a máquina está girando, né? Vamos dizer. E aí aqui, ó, aqui é onde ele faz a chamada para o Facebook. Então, ele manda o valor que está nesse input palavra-chave, né, ó. Esse é o input palavra-chave, né, esse campo de texto aqui. Então, ele pega esse valor e manda lá para o Facebook. Aí aqui é como que eu fiz para configurar essa API. Tudo isso eu tenho, inclusive, um tutorial no blog que explica direitinho ali.
Mas basta colocar as configurações. Aí eu mando nesse endereçozinho aqui que tem lá na documentação da API do Facebook, eu mando a palavra-chave, aqui é um teste golf, né? Mas eu mando essa palavra-chave e aí o Google me devolve. E aí eu mostro aqui na lista dos interesses os dados que eu obtive como resultado do segundo passo. Qual é o segundo passo? É a chamada da API. E aí eu pego todos os dados que voltaram e mostro nesse grupo repetidor aqui, ó, RG Interesses. Então é basicamente isso. Aqui nós usamos com sucesso uma API do Facebook para conseguir criar um aplicativo completamente integrado a ele, que o pessoal que trabalha com marketing digital... Isso aqui eu disponibilizo de graça, né? Foi só realmente para ensinar a criar, assim. Mas o pessoal usa essa ferramenta e adora, porque é um uso bem sucedido de uma API do Facebook. Então você vê que não é complexo. Ao contrário, é bem simples. Vai mais da tua criatividade, dos teus objetivos com o teu aplicativo, do que de complexidade, de linguagem de programação. A gente não precisa de nada disso para saber criar o nosso aplicativo web aqui com o Bubble, né? E por fim, a gente vai falar da função de publicação e teste. Então vamos voltar ali no nosso imóveis, por exemplo. Como vocês viram, eu cliquei ali no preview no canto e ele me manda para uma tela de visualização, né? Para ver como que está inicialmente o nosso aplicativo web. Você vai ver essa barra aqui embaixo, que é o debugger do Bubble. Então esse debugger, ele te permite entender exatamente o que está rolando nos bastidores. Porque quando você tem algum problema no teu aplicativo que você não sabe identificar, você recorre a esse debugger aqui. Então, por exemplo, vou aqui nesse botão inspecionar e aqui eu consigo inspecionar cada elemento, né? Eu clico aqui nesse input nome do imóvel, ó. Ele me dá aqui, ó, qual o valor? O valor está vazio, está válido? Sim. Condição, ele me mostra a cor da borda, ele me mostra todas as propriedades desse elemento, desse botão. Então tudo aqui, ó, eu consigo entender as propriedades para saber se ele está puxando o dado corretamente, se não está. E na hora de inserir um novo imóvel, vamos botar pode ser esse aqui novamente. Eu posso botar assim, ó, step by step, ou seja, passo a passo. Aí na hora que eu clicar em inserir imóvel aqui, ele vai me dar o passo a passo do que está acontecendo e em que ordem, ó. Então, primeiro passo, clicou no botão inserir imóvel, ok. Pode correr o próximo passo, criar um novo imóvel. Ele já está me informando, ó, o nome que ele está enviando, o preço, o endereço da foto que ele está enviando. Beleza, próximo passo, ó, resetar os inputs. Correu, ó, viu que ele resetou os inputs ali, né? E aí o próximo passo vai ser mostrar essa mensagem no alerta A. Vou clicar no próximo, você vai ver que o alerta vai aparecer, ó. Foi aqui, ó, tá vendo? Então assim você consegue ir fazendo esse debug do teu aplicativo passo a passo para ver se ele está operando de acordo com o que você esperava quando criou ele, né? E por fim, como eu falei, você pode dar um deploy aqui da versão atual para a live quando você estiver preparado para jogar o teu aplicativo realmente para produção, a gente chama, né? Ou seja, quando ele está realmente ao vivo e livre para a utilização do usuário, não é mais uma versão de desenvolvimento. E aqui você pode pegar o histórico de todas as... Aqui no caso, como esse aplicativo é novo, não tem nenhum ponto anterior, né? Mas à medida que você vai sempre salvando, jogando para live, ele vai criando um histórico. Então, se você comete algum erro muito feio, você pode voltar até uma versão anterior do teu aplicativo quando ele estava funcionando. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido introduzir aqui de uma forma simples um pouco a interface do Bubble. E se tiverem dúvidas, se tiverem alguma parte que vocês não entenderam ou que vocês querem mais explicações, não deixem de comentar aqui no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque todo vídeo que eu for lançando aí pode ter certeza que você vai receber e vai gostar bastante aí. Obrigado.